Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, quinta-feira, 7 de maio. Vamos dar início à nossa aula. Hoje vamos estudar medidas de comprimento. Livro, página 62, unidade 4. As medidas de comprimento podem ser padronizadas e não padronizadas. A não padronizada é aquela que não tem uma medida exata, que ela varia de tamanho, de medida. Por quê? Porque você vai usar o palmo, o passo e o pé. Então, a polegada também, então vai variar muito do tamanho. A medida não vai ser uma medida exata. Já a medida padronizada é aquela que usamos o metro, é uma medida exata. A unidade fundamental é o metro, representado pela letrinha M. Aí tem os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. As medidas maiores que o metro são os múltiplos. Esses são maiores que o metro, que tem o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Quilômetro, km. Hectômetro, hm. Decâmetro, DAM, com letra minúscula, tá vendo? Quilômetro, km. Agora, quilômetro é km, mas se escreve com QUI. Não esqueçam disso, tá bom? Quilômetro escreve com QUI, mas é abreviado com km. Então, os múltiplos do metro são as unidades maiores que o metro. Quais são? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 hectômetro é igual a 100 metros. 1 decâmetro é igual a 10 metros. Já as unidades menores que os metros são chamados de submúltiplos. Vocês têm aí no livro de vocês na tabela. Os submúltiplos do metro são decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro é abreviado com as letrinhas DM. A abreviatura de centímetro, CM. A abreviatura de milímetro, MM. Os múltiplos são as unidades maiores que o metro e os submúltiplos menores que o metro. Eu já sei que um metro é igual a 100 centímetros, certo? Então, quais são as medidas mais usadas? São quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Quando é que a gente usa o quilômetro? Para medir a distância de uma cidade para outra, aí usamos o quilômetro. A outra é o metro. Para que o metro é usado? Para medir a altura, o comprimento, a largura. Já o centímetro ele é usado para medir algumas coisas pequenas. E o milímetro para usar coisas muito pequenininhas. Então, as coisas bem pequenininhas é usado o milímetro. O centímetro usa coisas pequenas também. Minha caneta. Então, eu vou usar o centímetro. A pontinha da caneta, eu vou usar o milímetro, porque é bem pequenininho. Então, as unidades de medida mais usadas são quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Agora, vamos transformar alguns números em metros. Vamos ver aqui. Eu tenho 8 quilômetros. 8 quilômetros. Eu quero transformar em metros. Então, 8 quilômetros. 1 quilômetro é igual a quanto? 1000 metros. Então, eu vou pegar 1000 vezes 8. Quanto é 1000 vezes 8? Ah, eu não sei, eu faço a multiplicação, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 metros. Então, 8 quilômetros é igual a 8.000 metros. Vamos agora transformar 40 hectômetros. 40 hectômetros. Eu já sei que
um hectômetro é igual a 100. Então, eu vou pegar 100, né? Um hectômetro é igual a 100 vezes 40. Por que foi que eu coloquei esse 100? Porque um hectômetro é igual a 100 metros. Aí eu quero descobrir 40 hectômetros é igual a quantos metros. Então, eu vou fazer a multiplicação. Eu tenho 100 vezes 40. O que é que eu faço? Eu já aprendi que na multiplicação por 100 é só repetir o número que está sendo multiplicado e acrescenta os 2 zeros do 100. Assim fica mais fácil, é o macete. Então, 40 hectômetros é igual a 4.000 metros, certo? Vamos fazer agora outra transformação. 158 decâmetro. Como é a abreviatura de decâmetro? DAM. Um decâmetro é igual a 10 metros. Então, eu vou pegar 10 vezes 158. Quanto é 10 vezes 58? Eu também aprendi naquela regrinha de matemática, na multiplicação do 10, que toda multiplicação por 10 repete o número que está sendo multiplicado, que é 158, e acrescenta um zero. Então, 158 decâmetro é igual a 1.580 metros. 1.580 metros. Certo? Então, aqui eu fiz a transformação de quilômetros para metro, de hectômetro para metro, de decâmetro para metro. Lembrando, os múltiplos do metro são as unidades maiores que o metro. E os submúltiplos são as unidades menores que o metro. Quais são as unidades mais usadas? As medidas mais usadas? O quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Para que se usa o quilômetro? Para medir a distância de uma cidade para outra. Para que se usa o metro? Para medir a altura, comprimento, largura. Para que se usa o centímetro? Para medir alguma coisa pequena. E o milímetro é usado para medir coisas muito pequenininhas, certo? Então, aqui nós vimos o metro. Agora, vamos ver os submúltiplos. Nós já vimos que os múltiplos nós multiplicamos. Agora, vamos transformar os números em submúltiplos. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 15.000 decímetro, né? Que é dm. Eu quero transformar em metro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 15.000, que é o que eu quero transformar, dividido. Agora vai ser dividido. Se um decímetro é igual a 10, um metro é igual a 10 decímetros, eu vou dividir esse número por 10. Não entendi, tia, como é? Eu tenho aqui o número 15.000 decímetros e quero transformar esse número em metro. Aí eu vou fazer uma divisão. Vou pegar o número que eu quero transformar, que é 15.000. Vou dividir por 10. Por quê? Porque um metro é igual a 10 decímetros. Vamos dividir. Na divisão, para facilitar, eu vou cortar esse zero. Corto esse zero. Pronto. Então, ficou o quê? 1.500 dividido por 1, que dá 1.500. 1.500 metros. Agora, vamos ver 500 centímetros. Outro exemplo. Eu tenho 500 centímetros e quero transformar em metro. Então, eu faço a mesma coisa. Centímetro. Centímetro é igual 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, eu quero transformar 500 centímetros em metro. Eu vou pegar 500, vou dividir por 100, né? Que 1 metro é igual a 100. E vou descobrir quantos metros 500 centímetros tem.
Aqui eu tenho 0 e 0, eu tenho 2 zeros aqui, ó. Eu vou cortar. Aqui também tem 2 zeros. Camaçás. Então, 5 dividido por 1 é igual a quanto? 5. Então, 5 metros. Eu tinha 500 centímetros, dividi por 100, que eu quero encontrar um metro. Então, 500 centímetros dividido por 100 é igual a 5 metros. Eu tenho 500 centímetros, que é igual a 5 metros. Vamos dar outro exemplo. Vamos colocar um número maior aqui. Eu tenho 50 milímetros. não é isso? 50 milímetros. Eu já sei que 1 metro ele é igual a 1000 milímetros. Então, eu vou pegar 50 mil dividido por 1000. Aí, aqui tem 3 zeros, ó. Eu vou cortar esses 3 zeros. Aqui também tem 3 zeros. Eu corto, facilita a minha divisão. Fica o quê? 50 dividido por 1. Então, 50 dividido por 1 é igual a 50 metros. Certo? Vamos lá. Por que foi que eu usei esse 10? Porque eu quero transformar decímetro em metros. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros. Por isso que eu coloquei o 10. Aqui, eu quero transformar 500 centímetros em metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, eu peguei 500 centímetros, dividi por 100, que deu 5 metros. Agora, eu tenho 50 mil milímetros. Eu quero transformar em metros. Peguei 50 mil, dividi por 1000. Por que eu dividi por 1000? Porque 1 metro é igual a 1000 milímetros. Só fiz cortar os zeros, ó. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Cortei os 3 zeros daqui e os 3 zeros daqui. Sobrou 50 e aqui 1. 50 dividido por 1, 50 metros. Certo? Então, aí são as transformações. Eu aprendi que a unidade fundamental é o metro. Os múltiplos dos metros são as medidas maiores que o metro. E os submúltiplos do metro são as medidas menores. Quais são os múltiplos do metro? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. O quilômetro é representado pela letrinha km. O hectômetro, hm. Decâmetro, DAM. O metro é M. Agora, decímetro é o submúltiplo, é menor. Então, é DM. O centímetro é CM. Milímetro é MM. Isso quer dizer que o decímetro é 10 vezes menor que o metro. O centímetro é 100 vezes menor que o metro. E o milímetro é 1000 vezes menor que o metro. É a mesma coisa daqui. O quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro. E o decâmetro é 10 vezes maior que o metro. Todo mundo entendeu? Agora façam a atividade das páginas 63, 64 para a próxima aula. Tchau, até a próxima aula.